Olá, meus amigos do canal R Filho Autos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Então, bastante tempo aí sem novos vídeos aqui no canal, né? Então, como eu já falei em vídeos anteriores, eu agora estou trabalhando numa empresa, né, de manutenção do Banco do Brasil. E eu trabalho viajando, né, nas agências, né? E o tempo ficou corrido para fazer os vídeos do canal. Para não ficar muito tempo sem os vídeos, né? Então aqui eu tenho muitas gravações feitas no computador e enquanto eu não tiver disponibilidade para fazer os novos vídeos, eu vou editar alguns vídeos que já tem aqui gravados no meu computador, né? Que podem ser interessantes aí, pode ser que tire a dúvida de alguém, né? E para que a gente também não fique aí sem muito tempo sem os vídeos, né? Então esse vídeo de hoje eu vou apresentar mais detalhes desse inversor senoidal caseiro, né? Que já tem aqui nos vídeos anteriores. Então aqui são apenas mais detalhes e algumas atualizações importantes, né? Para se fazer um simples inversor, né? Simples para quem já tem realmente uma certa prática, né? Quem já tem prática de montagem é um inversor que vai ser simples de montar e de fácil acesso, né? Eu agradeço aí aos comentários, né? As pessoas que ficam perguntando por mim, né? E em breve a gente vai estar no ritmo normal aí com mais novidades, né? Então um grande abraço a todos vocês, deixa aí aquele like e vamos ao vídeo. Então o cabo positivo ele entra aqui, já sai aqui no disjuntor. Um disjuntor aí para 25 amperes. Aqui ele entra novamente, que ele vai lá para o DC-DC. Aqui tem a ventoinha para a entrada do ar. E o ar vai sair aqui por cima, né? Tem essa ventoinha, ela é ligada aqui, ó. Ela é ligada ali. E ela tá ligada em série com a outra ventoinha, duas de 12 volts ligadas aí em 24 volts. Para se tornar uma ligação mais fácil, eu deixei as duas em série. Quando liga o disjuntor, ele vai alimentar aqui os 24 volts aqui para o DC-DC. E aqui o cabo negativo vai aqui para o módulo DC-DC. Então aqui eu vou ter 4 MOSFETs IRFB 4110. Eles são MOSFETs aí de 100 volts e 180 amperes. Eu coloquei um dissipador pela frente e outro aqui. E o outro aí, ó, por trás, usando esse parafuso e aquele outro parafuso ali, para se tornar uma boa dissipação aí do calor. O circuito oscilador, eu fiz uma plaquinha separada e depois eu soldei, fazendo aí as conexões, né? A diferença aí desse circuito oscilador é que eu acrescentei aí esse trim-pot aí de 100K ligado aí do pino 9 até o negativo. Esse trim-pot ele vai regular aí a largura do pulso. Eu deixei aí 41%. E com isso ele vai jogar aqui nos gates de cada MOSFET um valor de tensão aí de 4,5 volts. Isso faz com que a corrente em vazio diminua bastante. Os MOSFETs aí vão trabalhar dentro da normalidade. Igualmente o esquema anterior, somente com essa alteração aí do trim-pot do pino 9 até o negativo, né? Aí para cada MOSFET vai ter o resistor de 4,7K do gate ao source, né? E aí em cada gate a gente tem o resistor de 10 ohms
que levam até as duas saídas aí do PWM do circuito integrado. Aí no circuito Snob o resistor de 4,7 ohms e o capacitor de 4,7 nanofarad. Dois capacitores eletrolíticos aí, 3.300 por 35 volts. Esses dois transformadores retirados de fonte chaveada. Certo, ó, eu tive que mudar de câmera agora, o celular descarregou. E esses transformadores aqui, eles são retirados aí de fonte chaveada. Aqui no secundário eu tive que enrolar 13 voltas nesse daqui. E aqui eu enrolei desse outro aqui, ó, 15 no secundário. Porque cada um deles aí precisa fornecer aí 180 volts. Para juntar aí 360 na saída, né? Vai jogar aqui 360 que vai para a entrada aqui da segunda etapa. Então cada transformador ele tem aí 4 diodos ultrafertes. Eu estou usando aí MUR460. Então aí vem o capacitor de 1 microfarad e o resistor aí de 150 ohms. Então eu vou somar aí 180 de cada saída de transformador, né? E aqui para entrar para a ponte H. Então eu coloquei um resistor pequeno ali de 100K de um lado e outro do outro lado aqui, para poder ligar esse LED. Então esse LED quando acender quer dizer que o meu DC-DC está ok, né? Ok, aqui eu tenho um circuito de bip para alarmar aí quando a tensão chegar aí a 24 volts, né? Na verdade, quando ela chegar aí a 23,8 volts, aí o circuito do bip aqui vai alarmar. Eu deixei os dois pinos aqui e vou soldar ele aqui na placa, né? Ok, aqui na segunda parte, ó, eu estou usando aqui o IRFP460 nessa configuração aí igual a do circuito anterior. Aí os capacitores. Certo, aqui no resistor de shunt eu terminei usando aqui dois em paralelo, né? Porque quando eu estava usando só um, o circuito estava desligando com uma carga pequena. Então esse ajuste aí para o desligamento, né, de sobrecarga, né? Então eu posso fazer esse ajuste colocando resistores em paralelo. Então, aí tem dois resistores de 0,27 ohms, estão em paralelo, para que eu possa usar aí com tranquilidade uma carga aí de 800 watts, né? Aqui a placa EGS, eu usei aqui uma fita adesiva, né, para fazer aqui a proteção contra poeira, né? Então eu vi esse recurso aí no site da internet e eu vi que realmente funciona, porque no outro inversor, no meu inversor, eu coloquei esse recurso, né, de plastificar, e agora nunca mais eu tive problemas de queimar os drives aí por causa de poeira, né? Então tá aqui o lugar de conectar aqui então ele vai ser conectado aqui, né? Aí tem um 7805. Aqui o circuito de regulagem, de regulagem aí para o pino 15. Nesse projeto aqui o circuito de regulagem ficou também modificado, ó, que nem mostra aqui no diagrama. Eu pego uma amostra aí da saída, aí do lado do SPWM, usando aí dois resistores de 100K ligados em série e ligado aí o trimpote de 5K, né? Então basta fazer esse sistema para fazer a regulagem lá da tensão da saída. Então aqui eu ainda vou colocar o dissipador de calor, né?
E aqui eu já coloquei a mica isolante aí para cada um deles. Aqui em relação à alimentação da placa EGS, eu coloquei aqui esses bornes, né? Então aqui eu tenho o positivo e o negativo da alta tensão, né? É o mesmo que entra aqui através desses cabos aqui, ó. Essa fonte auxiliar, ela se alimenta aqui dos 380 volts DC, né? Então é um esquema que já está aí nos vídeos anteriores do canal. Então aqui eu estou usando apenas 3 fios, né? Porque esse negativo da entrada, ele vai ser comum aqui na saída. É o mesmo negativo da saída. Então aqui na saída, eu estou pegando apenas os 13 volts. Aqui sai 13 volts, que é ligado aqui nesse outro conector, que é o que alimenta aqui o pino 12 da EGS. Então aí do pino 12, aí tem o pino 12, 13 e 14, né? O 13 aí é o negativo. E o 14, eu tenho aqui o 78, que joga 5 volts para o pino 14, né? Então eu tenho um capacitor aqui para os 5 volts. Então lá por baixo também eu coloquei 2 capacitores SMD de 100 nanofarad, aqui nos 12 volts e nos 5 volts, ligando eles ao negativo. Então aqui é o filtro passa baixa, né? Eu tenho 2 toroides aqui ligados em série. Então cada toroide desse, ele tem aí 5 metros do fio 19 AWG. Para cada indutor desse aqui, eu enrolei 5 metros do fio 19 AWG, né? Então esse toroide aqui é retirado de fonte chaveada, é um toroide de pó de ferro, e ele é do tamanho de uma moeda de R$1. Então já está bem explicado, inclusive aí nos vídeos anteriores, né? Então vem aqui para esse capacitor de 2,2 microfarad. Então vem aqui para o filtro contra interferências, né? No caso aqui é um toroide de ferrite. Depois para esse capacitor, em seguida para esses 2 capacitores aqui de 4,7 nanofarad. E aí eu passo ainda por esses 3 NTC ligados aqui em paralelo. Então aqui tem os 2 cabos que vai para a tomada aqui na saída, né? Ok, aqui é o inversor de 24 volts. Esse aqui vai para o José Batista, Fortaleza, Ceará. Essa plaquinha osciladora, ela tem o SG3525. Então aqui não tem segredo. Aqui ficou alguns componentes SMD. Essa placa ela vai ser conectada ali naqueles onde está a marcação ali dos pinos. Ela vai ser conectada aí soldada na placa. Aqui os MOSFETs da entrada, eu tenho 4 MOSFETs IRFB 4110, IRFB 4110. Então aqui no caso de uma manutenção, o ideal é que não mexa aqui embaixo, faça só cortar aqui os terminais e soldar o outro. Aí tem a mica isolante, ó. Muito cuidado aí, que todos eles são isolados, ó.
esse dissipador de calor ele faz contato com o negativo, ó, que é o cabo negativo. Ele faz parte dessa trilha do negativo. Máximo cuidado aí para fazer o isolamento, ó, a mica aí atrás deles aí. Aqui vai ser só dois parafusos, um parafuso aqui e outro aqui. Esse aqui vai ficar aqui na frente e vai ajudar a dissipar o calor também dessa parte aqui. Aqui não tem mais o que dar problema. Transformador é muito difícil dar problema. Esse transformador eu tive que enrolar um fio a mais, porque esse aqui vai ser senoidal, então ele precisa que o transformador forneça uma energia maior. Aqui são os diodos ultrafast, eles estão encapados aqui, dissipa melhor o calor do componente. Tem um LED aqui que vai acender para indicar que o DC-DC está normal. Nesse espaço aqui eu vou colocar um bip de bateria baixa ainda. Aqui por baixo tem dois diodos. Esse diodo é para proteger caso ligue os cabos ao contrário lá na bateria. Beleza, eu soldei agora aqui a plaquinha. Ela está soldada aí diretamente na outra placa. Esse aqui é o positivo. O positivo vem daqui, ó. O negativo já vai direto aí na trilha dos negativos. Do outro lado ficou o pino 14 e o pino 11 aqui. Então aqui eu estou somando os dois transformadores, 180 volts de cada transformador. Então esse fio vermelho com o preto está somando aí 180 desse com 180 desse, saindo aqui 360 que vai lá para a ponte H. Aqui é um inversor de 24 volts. Aqui a parte DC-DC, ele é 24 volts para 220 volts. Aí com a EGS 002. Então vou medir no pino 3, no 6, no 8 e no 9. Ó, no pino 3 ele dá a forma de onda quadrada com algumas... Ele mostra algumas interferências, né? Tá com a lâmpada ligada no pino 3, né? Agora eu vou olhar no pino 6, 3. Agora ele tá no pino 6. Ó, no pino 6 já fica diferente um pouco, né? Ele mostra um sinal aí bem quadrado, mas embaixo ele mostra essa descida aí, né? Então é o pino 6. Agora vou mostrar no pino 8. O pino 8, o SPWM normal, né? Agora o pino 10. Pino 10 ele já mostra aí uma amplitude aí maior do PWM, né? Então isso aí é o teste. Agora eu vou ligar. Deixa eu dar um alto ajuste aqui. Ó, eu vou desligar aqui. Ó, eu vou ligar aqui, né? Ó. Ele vai subindo aí a onda devagar. Agora eu vou aumentar aqui a onda, ela é senoidal bem certinha. Ele só não
tem uma linha bem definida devido aí a interferência. Talvez eu estou usando aqui dois filtros aqui passa abaixo, ó. Isso aí tá em série com esse outro aqui. Isso aqui é feito com o ferrite aí de fonte chaveada. Eu estou enrolando aí 5 metros do fio 19 em cada um deles, ó. Aí depois tem o capacitor de 2 microfarad. Aí tem aqui o indutor de ferrite para interferência eletromagnética, o capacitor para interferência eletromagnética. Ainda tem dois capacitores aqui com o centro dele que vai para o negativo da bateria. ...386 volts DC-DC. Aqui a saída, onda senoidal, ajustada aí para 220. Vou ligar o ventilador e ver, ó, 386. Vou ligar aqui o ventilador. 385. Ventilador ligado, ó. 367. Vou ligar essa lâmpada aqui agora. Ventilador e lâmpada. 355. Mantém lá 225. Eu vou ver aqui no pino 15. Tá ajustado ali para 225. Pino 15. 1.8 volts. Tô achando baixo. Ajustado aí para 220. Só tá dando 1.8 volts no pino 15. Aqui eu tô usando só 100K mais o trimpote de 5K. Saindo aí do SPWM após o NTC. Corrente em vazio. 680 miliamperes. Cabo vermelho. 680 miliamperes. Ligar aqui o ventilador. Ventilador ligado. O inversor já está pronto, ó. Que já está testando aqui com esse ventilador e tá ligado aqui também já no meu sistema aqui, né? No laboratório, tá na geladeira. Aí 220 volts. A onda aqui ficou bacana, né? Onda senoidal. A chave aqui, ó. Desligou tudo aí. Agora eu vou ligar de novo, vou tirar aqui vou tirar a geladeira. Então aqui, ó, o conversor DC-DC, né? Ele junta esses dois transformadores aí, joga a tensão contínua que vem aqui na ponte H. A plaquinha EGS.
E eu vou faltar ainda colocar aqui o dissipador de calor aqui nos MOSFETs, né? Então tem a fontezinha aqui de 12 volts. Então ficou aqui, ó, o ventilador aqui jogando o ar para dentro e esse outro aqui jogando o ar para fora, fazendo aí o corredor de vento, né? Então a potência dele ficou 800 watts. Se ligar aí uma carga de 1000, ele vai desligar. Falta só mais alguns testes hoje, passar o dia em teste. Aqui a gente tem os 4 IRF B4110. Eles são MOSFETs aí para 100 volts e 180 amperes. Ele tem uma potência boa, né? Somente esses 4 aqui já vão me fornecer aí 800 watts. 800 watts reais, né? Você pode usar realmente esses 800 watts no dia a dia, que vai ser o limite aí de funcionamento normal para esse inversor. Então a diferença desse circuito oscilador para o anterior é que eu acrescentei aqui esse trim-pot de 100K, ligando aí do pino 9 ao negativo. Então fazendo o ajuste aqui, eu vou regular aí a largura do pulso. Então ao invés de eu jogar aí 6 volts para os gates, né? Quando eu regulo aqui a largura do pulso, eu vou estar jogando, quando eu regulo aqui, eu vou estar jogando os 5 volts aí do pino 9, vou estar jogando para o negativo. Então eu estou diminuindo a tensão no pino 9 e com isso eu vou diminuir a largura do pulso. Então eu deixei mais ou menos aí em 41% dot cycle, e com isso lá no gate de cada MOSFET eu fico um valor equilibrado, um valor igual aí para todos os gates. E nesse caso aqui ficou aí na faixa dos 4,5 volts. Então com isso, né, eu tenho aí uma corrente em vazio bem menor e eu vou ter aí os MOSFETs trabalhando aí dentro da faixa de normalidade. E com isso os MOSFETs eles não vão aquecer de forma exagerada, né? Então aqui tem um capacitor eletrolítico aí para cada transformador. Então aí a ligação das ventoinhas vai um diretamente no 12 volts, fazendo a ligação de uma na outra. O negativo aí da ventoinha vai estar ligado aí nesse diodo, né, que vai para o negativo. A posição do diodo aqui, e estou aproveitando ele aí como até como uma ponte aí, né, porque eu teria que usar um jumper. Então eu preferi ligar aqui o positivo direto e ligar o diodo aqui no negativo, e aí eu não preciso usar a jumper, né? Então resolveu aí. Então a questão do diodo também é para proteger contra uma inversão de polaridade. Observe aí esses outros diodos aqui. Então aqui eu tenho um N5408, é diodo normal mesmo, de entrada de fonte chaveado. Aqui eu posso usar o 6A8, 6A10. E a função desses diodos também é proteger contra a inversão de polaridade, né? O cabo negativo entra aqui e aqui entra o cabo positivo. Então ligado aí do positivo ao negativo. Aqui também tem um capacitor de 4,7 nanofarad. Então ele está ligando aqui o negativo, né? Então o ponto negativo ele está sendo ligado com o negativo aqui dos capacitores da saída de tensão DC, né? É uma ligação aí para evitar interferências, né? E é uma ligação importante de se fazer também.
Então é o seguinte, eu liguei o aspirador de pó, puxou ali 45 amperes e o aspirador de pó segura, vai segurando. Mas se eu ligar, o secador de cabelo, ele desliga, a SG fica piscando, desliga e depois liga novamente, né? Se eu ligar a Makita, também do mesmo jeito, com o tempo ela desliga, mas o aspirador de pó segura todo o tempo. Interessante que eu estou usando 4 IRF B4110 e aqui 4 IRF P460, e eu liguei o aspirador de pó, carga de 1000 watts, saindo 45 amperes, e eu fui pegar nos MOSFETs e estava quente normal. Então pelo jeito ele aguenta aí os 1000 watts tranquilo. Agora eu fui ligar o fogão no número 5 e ele desarmou, ele não segurou. O fogão de indução.